A seguir, Pensando Educação, livre para todas as idades. Canal Universitário de Piracicaba. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Pensando Educação, que é uma iniciativa da OCIP Pira 21 e tem o apoio da TV Unimep e da Rádio Educativa FM. E hoje nós vamos conhecer o projeto Sementinha de Leitor, da Escola Municipal Deolinda Elias Senedese, do bairro de Artemis, em Piracicaba, que incentiva o hábito da leitura em crianças desde o berçário. Nós recebemos aqui a diretora da escola, Eliana Aparecida Gomes, e a professora de Educação Infantil, Roselene Almeida Rocha do Amaral. Muito obrigada por ter vocês aqui conosco em mais essa edição do programa Pensando Educação. Para a gente iniciar a nossa conversa, gostaria de saber, quando esse projeto ele teve início de fato? Esse projeto a gente já desenvolve na escola desde 2012, 2013, 2010, já vem desenvolvendo esse projeto. E ele é desenvolvido com todas as crianças de 0 a 6 anos. E é para isso mesmo, incentivar o hábito de leitura desde pequeno. E o projeto vem dando bastante resultado. A gente vê que cada ano a gente muda alguma coisa, mas mudando assim, pensando em melhorar e com o resultado que a gente vai colhendo da devolutiva que os pais dão pra gente, a gente vai mudando, mas o projeto vem desde 2010, 2011. E como o projeto ele acontece, né? As crianças, elas são incentivadas à leitura como os livros, vocês, né? Porque como são crianças do berçário que ainda não sabem ler, como acontece essa integração entre a criança e o livro? Bom, então nós dividimos até por faixa etária. Para o berçário já são livros maiores, com imagens maiores, são aqueles livros muitas vezes plásticos, por causa do manuseio. Então, para o berçário, realmente a gente faz essa aí adequação para a contação de histórias. Para eles é muito mais interessante a imagem do que todo aquele enredo, aquela história que tem um desenrolar aí com um tempo maior. E depois, conforme vai aumentando a faixa etária, maternal 1, maternal 2, até chegar no jardim, então dependendo da faixa etária, a gente vai adaptando o livro. Tem faixa etária, por exemplo, lá pelos 3 anos, no maternal 2, já exige que você tenha uma linguagem de repetição, né, por conta deles gravarem mesmo, né, de memorizar a história, o contexto, o conteúdo. Então, quando tem essa repetição, para eles é bastante importante. Lá no Jardim 1, Jardim 2, a gente trabalha com a sacolinha que as crianças levam para casa. Então, quando chega na sexta-feira, as professoras preparam a sacolinha e um caderno de relatório, onde os pais, junto com a criança, vai contar a história. E depois tem todo um relato, uma parte de relato rápido, um resumo de como foi esse encontro, com o texto, com a imagem, com o livro. E depois tem um espaço que a criança pode estar, então, reproduzindo o que ela ouviu, o que o pai, a mãe ou até o responsável, né, que fica com essa criança e conta a história no fim de semana. Então, assim, nós professores acompanhamos todo esse desenrolar. Quando eles chegam na segunda ou às vezes na terça, eles trazem esse relatório. Então, é muito bacana você perceber que eles têm essa evolução. Então, nós fazemos assim, nós colocamos o livro junto com o caderno, e quando passou no Jardim 2, que hoje eu tenho essa experiência, e quando passou já o livro para todas as crianças, já foram para todas as famílias, nós fazemos a troca, né? Então, assim, todas as famílias, todas as crianças têm oportunidade de ver a história.
Depois que rodou essa história para todos os alunos, os professores então trocam o livro e aí inicia uma nova história para que as crianças tenham. Né? Os livros são da escola, nós temos a biblioteca, né? A diretora pode até falar um pouquinho mais em relação. Esse espaço deve ser grande, livros. Né, professora? Grande, muito bom. Tem a sala de leitura, um tapete grande no chão para as crianças poderem manusear os livros. Até a gente teve uma experiência agora há pouco tempo que as crianças foram visitar a biblioteca por conta do projeto mesmo, e a gente tinha marcado um passeio na biblioteca. E lá na escola as crianças vão nas prateleiras, eles manuseiam os livros, e quando chegou lá na biblioteca as crianças tinham que sentar e tinha uma pessoa que levava os livros até elas. Então uma das crianças falou assim, mas eu gosto da biblioteca da minha escola, que eu posso pegar os livros aqui, eu tenho que ficar sentada esperando. Então assim, a gente dá bastante liberdade para as crianças, né? E contando também um pouquinho das famílias, a gente fica até emocionado quando a gente lê os relatos das famílias. Às vezes assim, família que não tem muito o hábito de ficar muito com a criança, de brincar com a criança, e pelos relatos as famílias falam, olha, foi bom porque foi um momento que a gente teve para ficar com a criança, para contar. E, então, nos relatos as famílias contam. Então, para a gente, assim, importante também essa socialização que tem da criança com a família. A gente sabe que hoje em dia, com a vida corrida que os pais têm, muitas vezes não dá tempo de dar muita atenção. E o projeto veio para isso também, né? Veio para ajudar, para auxiliar também nesse pouquinho, assim, de contato que as famílias têm com as crianças. Então, o projeto para nós, assim, é muito importante mesmo, a gente incentiva muito, e o berçário leva até o livrinho para o banho, tem aquele livrinho de plástico, e até na banheirinha lá eles estão com os livrinhos na mão, estão manuseando os livrinhos. E é assim, muito importante mesmo, acho assim que a gente incentivar a leitura na criança, a gente vai ter futuros leitores, né? Então... E o que eu ia comentar que é legal, porque como é um programa de educação, a gente sempre bate na tecla dos pais participarem mais ativamente da vida escolar dos filhos. E essa é uma ótima oportunidade, ainda mais no final de semana, você ter um tempo de se dedicar à leitura e a ficar com seu filho, saber o que está acontecendo, o que ele está fazendo dentro da sala de aula, é maravilhoso, né? Com certeza. A gente, assim, no começo do ano é explicado para as famílias o projeto, então, assim, a gente traz as famílias para seguir junto com a gente mesmo, porque, assim, só a gente seria impossível, né? A gente precisa da colaboração das famílias, a gente precisa de estar junto com a família. Então, por isso que esse projeto está vindo, assim, ano após ano e está cada vez melhor, porque as famílias também têm ajudado, né? É isso que eu ia perguntar. Os pais, eles são envolvidos mesmo nesse projeto, né? Bastante. E, professora, então, eu ia perguntar, isso vocês já comentaram um pouquinho do feedback dos pais. Todos veem de forma muito positiva essa questão. E eles acompanham mesmo o hábito da leitura junto com os filhos. Acho que os pais também acabam desenvolvendo esse hábito por conta dos filhos também? Sim, com certeza. Esse relatório que vem, então o pai tem que estar acompanhando, o responsável tem que estar acompanhando, porque depois, através dessa observação, dessa contação em casa, ele vai fazer o relatório de como que foi, como foi a reação da criança, do filho. Então, ele participa de toda essa história e do resultado que tem ali, se o filho gostou, o que ele achou, qual a impressão que o filho teve em relação. Então, com certeza, isso desperta que o pai acabe até comprando, adquirindo. Muitas vezes chegam pais perguntando, meu filho se interessou pela história de monstro, de repente de castelo, de princesas, e até nós acabamos em reuniões de pais e colocamos algumas dicas, né, que além do projeto, existe também na cidade os sebos, onde, né, existe a possibilidade de comprar livros mais em conta, ou até trocas, enfim. Então a gente realmente acaba dando esse feedback, esse retorno, incentivando, porque tem alguns pais que realmente acabam perguntando onde eles podem adquirir, mesmo muitas vezes um custo baixo, que não tem aqui numa livraria, adquirir um livro que é um pouco mais caro. Quem tem condição um pouquinho melhor, arrisca, mas quem não tem ainda tem essa possibilidade. E qual a importância que vocês veem de estarem formando os futuros leitores aí? Porque a gente sabe que muitos são os benefícios para quem tem o hábito de ler, né? Sim, com certeza. As crianças que são informadas têm muito mais oportunidade de conhecer, de se desenvolver. O seu aprendizado,
percebe ali no dia a dia que tem um avanço, as crianças do berçário, que tem esse contato com a imagem, ela vai acabar fazendo a questão da associação, do que ela viu, depois das primeiras palavras, no maternal, porque eles têm muito interesse, fase de descoberta. Então você percebe que toda essa associação da imagem, mesmo eles não lendo, mas ouvindo, então eles participam e ajuda muito na ampliação do vocabulário. E aí quando vai chegando no jardim, que aos poucos, no segundo semestre, você já percebe o interesse em começar a escrever as primeiras palavras, além do nome completo. Então, como que escreve a palavra princesa, que eles viram no livro? E aí, daqui a pouco, como que soletra? Qual a primeira letra da palavra princesa? Então, isso estimula bastante e, com certeza, quando chega lá no ensino fundamental, isso é um diferencial, é um estímulo maior para as crianças que têm a oportunidade de participar desse projeto. Se como o projeto já é desenvolvido há mais tempo, acho que vocês acompanham esse desenvolvimento do aluno ali no dia a dia mesmo, né? Porque um aluno, vamos supor, que entrou no berçário, começou com o início do projeto, hoje ele já está, vou colocar no maternal, vocês percebem, fica claro esse desenvolvimento do aluno com relação à leitura, ao hábito de ler, a outras atividades escolares, até a concentração, né? Até porque é um conjunto de situações, não é só a questão da atenção, da disciplina, da escuta. Você observa que depois, ao transpor toda essa visualização, essa escuta, depois que passa aí da fase do berçário, eles vão começar a registrar isso. Então você também começa a observar o avanço do grafismo, né, do desenho, de como mudou, né, a forma. No início a garatuja, que vem lá dos 3, 4 anos, e depois vai ampliando e vai evoluindo esse desenho, que daí já começa a ter forma humana. Então a gente começa a observar que também tem evolução na questão do desenho e assim por diante, até na escrita, no traçado. Então nós observamos essa questão. E as histórias, além do encantamento, da linguagem, também tem a questão de que você pode desenvolver os conceitos da matemática, natureza, sociedade, onde trabalhamos os nossos eixos ali de forma completa, né, no dia a dia da educação infantil, os objetivos, as metas da educação infantil. Então, é uma dimensão que você observa que é um todo, não é só a história. E eu acabei também fazendo um curso proposto, tanto o incentivo da diretora da escola, quanto uma proposta da Secretaria da Educação. Nós recebemos na escola dicas da professora Camila, da rede, e depois eu também acabei participando de um curso de contadora de história. E eu tive um aluno, sei que você vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu já estou me antecipando que foi o gancho que eu acabei pegando. Eu tenho um aluno em sala de aula que mesmo, né, nessa faixa etária de 5, 6 anos, às vezes acontece, talvez por falta de estímulo do própria família, não tinha tanto interesse como os demais alunos. E como trazê-lo, então, para a história, para o envolvimento, que muitas vezes eu sentava para contar e às vezes ele olhava para o teto, para o chão, menos para a professora aqui, ouvindo a história. E aí essa parceria com a questão de que eu acabei tomando gosto pela contação de história, então eu acabo trazendo os lenços, acabo trazendo outros instrumentos. Então ele até pergunta, né, hoje vai ser a história do livro, hoje vai ser a história do lenço, porque você acaba interpretando ali e eles acabam tomando gosto, conversando sempre com os pais de que precisa realmente incentivar quando tem aquela criança que não tem interesse. Então já das crianças, né, de 5, 6 anos ter esse interesse de ouvir, de querer saber, se interessar pelo encanto da história. Mas quando um aluno um ou outro tem essa dificuldade, então a gente também tem que rebolar muitas vezes, né, ter um jogo de cintura ali na sala de aula, do que eu vou fazer, né, qual o desafio então do professor de trazer essa criança e despertar esse interesse dela realmente
saber, querer, né, como que funciona a história, o que vai ter ali naquele enredo, né? Então o curso de contadora de história me ajudou bastante, até como profissional, e aí que hoje eu acabo não só contando para minha turma, mas acabo levando para a escola toda, e é uma união do projeto Sementinha do Leitor com a contação de história e a encenação, e é muito bom e tem trazido bons resultados ali para o dia a dia do projeto Sementinha do Leitor. Que a gente vê que é um projeto que a escola inteira abraça, né? Então, professores, eu vou pedir licença, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando mais sobre esse projeto de incentivo à leitura da Escola Municipal Deolinda Elias Senedese. Até já! Alô? Alô, eu gostaria de saber como surgiu o telefone? O telefone foi aproximadamente há 140 anos, na noite de 2 de junho de 1875. Um jovem inventor escocês, membro de uma família de especialistas na fala e no treinamento de deficiência auditiva, criou um aparelho que parecia com piano e que podia transmitir música a uma certa distância por meio de eletricidade. Mas quem ele era? Esse aí era o Alexander Graham Bell, prodígio que concluiu sua graduação aos 13 anos e aos 16 já dava aula na faculdade. Já em Boston, nos Estados Unidos, continuou a sua pesquisa no mesmo campo, até criar um telefone que emitisse não somente notas musicais, mas articulasse a fala. Mais alguma dúvida, minha querida? Não, muito obrigada. Imagina. O programa Pensando em Educação está de volta e hoje nós estamos conversando sobre o projeto Sementinha do Leitor, da Escola Municipal Deolinda Elias Senedese do bairro de Artemis, aqui em Piracicaba. E para falar sobre esse projeto, nós recebemos a diretora da escola, a Eliana Aparecida Gomes, e a professora de Educação Infantil, Roselene Almeida Rocha do Amaral. No último bloco, a gente estava falando um pouquinho dos desafios, né, com relação às crianças que ficam um pouco mais dispersas, né, desse momento de leitura. Então eu queria saber, professora, quais outras atividades vocês fazem aí para chamar atenção, para despertar o interesse das crianças, tanto na contação de histórias, quanto nesse hábito, né, que vocês estão inserindo da leitura. Uhum. Bom, então como eu estava colocando, eu participei de um curso de contadora de história, então isso conta bastante. E até em reunião, em HTPC, onde a diretora nos acompanha, eu tenho até colocado para algumas professoras a importância delas também, no dia a dia, trabalhar a questão da contação da história. Então é isso que muitas vezes nós procuramos despertar nas crianças, que falta esse interesse, que são poucas, que existe um pouco estímulo em casa, né, da família, mas que também utilize dessa contação de história com outros instrumentos, não só o livro, mudança de voz, usar lenço, usar o instrumento dali do dia a dia, o berçário, por exemplo, muitas vezes uma chupeta que faça parte do enredo, da história, uma colher, um pratinho, enfim, que acabe despertando esse interesse. E também conversar com os pais em casa, que estimule, além de que as crianças levam para casa o livro, no fim de semana, na sexta-feira, levam o caderninho para elas fazerem depois o desenho, o registro do que elas colocaram. Então, além de tudo, então, incentiva a parceria da família, a contação de história, utilizar instrumentos que você tem em sala de aula. Muitas vezes até o improviso mesmo é válido, é bacana você trabalhar ali com a criança, trazê-la muitas vezes para um ambiente externo, não só a sala de aula, mas utilizar o refeitório, o pátio que a escola tem. E depois o que eu tenho trabalhado também até como forma de incentivo e lembrar, quando a gente tem as datas comemorativas, sempre ao final da contação da história, se for possível, distribuir até um mimo que lembre, né, o que ocorreu, um desenho, contando ali
né, uma forma de eles receberem um pirulito, de repente uma frase, uma mensagem, que eles levem para casa, até para os pais acompanharem esse trabalho que está sendo desenvolvido na escola. E alguns até viram teatro? Fazemos teatro, lá todo mundo é artista, lá fazem teatro, geralmente as histórias acabam virando teatro, e daí nesse momento todas as crianças, lá em Artemis a gente está atendendo 200, quase 300 crianças, só no berçário a gente tem 70 nenês, então assim, até eles acabam assim participando e já estão acostumados já, quando tem contação de história sobe todo mundo, já arruma um lugarzinho para sentar e fica aguardando a pessoa que vai contar a história dar início. Então, assim, é muito importante para a escola esse projeto e cada ano a gente vai modificando um pouquinho, aperfeiçoando ele mais, mas é um projeto assim, que a gente quer que ele siga com a gente, porque assim, ele vem trazer tanto para as crianças quanto para os professores, para os adultos, assim, um incentivo, que até os professores se sentem assim, mais assim, à vontade para contar a história. A gente já proporcionou uma pessoa que foi lá da formação. Então, assim, a gente acha muito importante, desde cedo, incentivar esse hábito de leitura. E eu ia perguntar para você, diretora, que às vezes a professora está dentro da sala de aula, tem essa visão mais ali dentro da sala. Você às vezes passa de sala em sala, vê o que está acontecendo, como é essa percepção das crianças, né? Elas ficam atentas, você vê que ficam encantadas. É aquele momento lúdico mesmo, né? De aprendizagem lúdico. As crianças gostam bastante. E há 2 anos já a gente vem fazendo, na semana do livro, a gente faz a árvore dos livros. A gente pendura vários livros numa árvore que a gente tem, um pau-brasil que tem na escola, e a gente pendura livros com elástico e a criança puxa o livrinho e vai lendo o livrinho. Então, assim, a gente olha aquela árvore, as crianças ficam encantadas de ver. Então a gente usa assim o projeto não somente dentro das salas, mas como a professora estava falando, fora das salas também. Isso é todo o espaço da escola. Todo o espaço mesmo. Da escola é transformado num espaço de contação de história. Uma grande biblioteca ao ar livre. Isso. Professora, aproveitando um pouco o gancho, acho que a gente não falou, não apresentou a escola, né? Para quem não conhece, a escola fica no bairro de Artemis, em Piracicaba. E a estrutura, pelo jeito, é enorme, né? Para cuidar de 70 nenês? A gente tem 70 crianças no berçário, que atende de 0 a 2 anos, e depois tem 215, mais ou menos, de 3 a 5 anos. A escola é bastante grande, a gente atende crianças que vêm dos sítios, que vêm do bairro em torno de Artemis ali. É uma escola que fica num bairro que atende bastante a área rural. Então, assim, a gente tem bastante contato com essas crianças que vêm dos sítios também, que às vezes não tiveram muito contato com leitura. Então, assim, nesse sentido também é muito importante o projeto. E a nossa escola é linda, maravilhosa. Quem quiser visitar, está às ordens lá, pode ir visitar. E, se Deus quiser, quem sabe aí, mais 300 futuros leitores para o Brasil, né? É o que nós esperamos. Com certeza. Professoras, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Pensando em Educação está sempre aberta para recebê-los e falar sobre os projetos da escola Deolinda Elias Senedese, do bairro de Artemis, em Piracicaba. E muito obrigada a você que nos acompanhou em mais essa edição do programa Pensando em Educação. Se você quiser ver outras edições do programa, é só acessar a página da TV Unimep, que é tvunimep.com.br. Lembrando que essa iniciativa é da OSIP Pira 21 e conta com o apoio aqui da TV Unimep e da Rádio Educativa FM. Tchau e até a próxima edição.